Meu nome é Valônia Silva, eu venho de uma infância onde minha mãe foi adolescente e grávida aos 16 anos. E nessa infância eu vivenciei muitas situações traumáticas de brigas, rejeição, complexos, pois a minha mãe vivenciava relacionamentos abusivos e após vivenciar muitos anos essas situações de complexos e traumas, eu acabei sofrendo uma ofensa sexual aos 7 anos, onde isso só intensificou mais os traumas, as situações de rejeição. Chegar aos 12 anos de idade, precocemente acabei me relacionando amorosamente e dali ingressando numa adolescência onde vários relacionamentos foram frustrados, ilusões e muitas decepções, até chegar ao trabalho da terapia do amor. Chegando à palestra da terapia do amor, eu estava na ocasião noiva, eu sofri mais uma vez uma decepção amorosa, onde o meu ex-noivo na época me traiu. Mesmo participando da terapia do amor, ouvindo os ensinamentos, a prática do que era ensinado não foi aplicada. Eu não vivenciava aqueles ensinamentos que eram passados, pois ainda assim eu conseguia me relacionar com pessoas, sem que essas pessoas estivessem realmente com interesse de assumir um relacionamento, de constituir uma família. Então, durante esses 7 anos, eu fui alimentando alguns sentimentos de que eu não poderia ser feliz, de que eu não alcançaria a felicidade amorosa, de que eu não iria casar. Ao longo de todo esse tempo, após fazer a terapia do amor, vendo pessoas alcançando a realização amorosa, isso virou um extremo. Daquilo que eu não acreditava que eu poderia ser feliz, eu passei a ter ansiedade. O sentimento de ansiedade foi surgindo e isso foi culminando numa atitude, numa escolha, porque depois eu conheci o meu esposo, na época ele também fazia terapia. Meu nome é Joel Carlos da Silva, tenho 42 anos, comecei com 7 anos a perceber que eu já vivia, tinha um sentimento de rejeição já escondido. Ali quando eu fui morar com a minha mãe, um tempo, fui morar com a minha mãe logo uns 2 meses, o companheiro da minha mãe, ele tinha vício de bebida e ali ele começava a me oferecer os golinhos. Daí eu, infantil ali, inocente ali, comecei a gostar e acabou desencadeando o vício da bebida. Já tinha 2 vícios já. Conheci, tive um relacionamento já com uma pessoa, conheci ela com 16 anos. Ficamos por 13 anos juntos, era um relacionamento abusivo, eu já tinha todo esse histórico de vício e acabou piorando mais ainda a situação. E não tendo forças, não tendo conhecimento e não havendo mudanças, a gente conheceu as palestras da terapia do amor. E daí a gente não pôr em prática os aprendizados que a gente recebia. Foi mais um ano e a gente acabou o relacionamento. Daí já comecei a me aprofundar no crack e por 3 anos eu fiquei afastado das palestras. E ali eu vi a necessidade de voltar. Mas por fato de não colocar em prática o aprendizado que tinha nas palestras, eu sofri muito. E daí eu resolvi sair da minha cidade e vir aonde eu conheci a Valônia. Porém, nada do que nós aprendíamos na terapia do amor, nós conseguíamos realmente praticar. Eu ignorava os sinais, ali durante o namoro, o noivado, foi identificado que ele ainda não estava preparado e que eu também não estava bem, porque nessa ocasião eu estava movida por uma ansiedade, por um pensamento de que eu já estava com 33 anos, eu poderia naquela época passar muito tempo esperando ainda. Então todos aqueles pensamentos, eles iam alimentando aquele sentimento de ansiedade. O primeiro ano de casamento foi um ano tranquilo, que aparentemente estávamos bem,
até participávamos, né, continuamos na terapia, sempre participávamos da terapia. Porém, depois desse 1 ano, nós mudamos de cidade, fomos para a cidade natal dele, no Rio Grande do Sul, e lá vieram todas as bagagens, todos os traumas que ele trazia. Ele tinha tido no passado problemas com vícios e nessa ocasião, quando nós chegamos na cidade dele, passado alguns meses, ele voltou à prática do consumo dos vícios, das drogas. E ao longo daquele tempo, foram 7 anos que nós temos de casado e durante esses anos que nós estávamos ali vivenciando essas situações com os vícios, foram vários momentos em que eu estava me desvalorizando, que eu estava com essa inversão de valores, perdi a minha identidade, porque nessa ocasião eu já não acreditava de que poderia de fato ser feliz e eu me culpava muito, Havia aquela culpa, porque havia ignorado os sinais, porque havia casado com uma pessoa com esse tipo de problema, havia também uma vergonha, por estar vivenciando essa situação com os vícios. Eu não sabia como lidar com todos esses sentimentos, então só foram potencializando. Eu não reconhecia que eu tinha problema com os vícios, chegava embriagado, drogado. No começo ela falava comigo, me orientava por que eu estava fazendo aquilo, que não era bom, que me causaria dano. E durante 7 anos foram de altos e baixos. Mas somente ao chegar ao solo sagrado foi quando, através da conduta de guerra, do autoconhecimento, onde nós fomos levados a trabalharmos na questão do que poderia estar ali ainda para ser entregue, comecei a me autoavaliar. E não foi fácil, porque nesse momento a gente tem que se confrontar, e você tem que realmente assumir uma conduta de guerra consigo mesmo, Na ocasião, não tinha essa noção de que ainda havia essa necessidade de entregar esses sentimentos de culpa, que havia essa necessidade de entregar todo aquele passado, aquelas lembranças. Então, feito essa entrega, eu pude restaurar, restabelecer, primeiramente, a minha fé, que estava enferma, porque realmente durante muitos anos eu não tinha resultados, porque era uma fé que estava mesclada com todos esses sentimentos, Não havia ali uma fé realmente pura, uma fé de todo entregue, Havia essas reservas, digamos assim. E após isso, eu comecei a restabelecer uma intimidade com o autor do amor. Ali eu pude ver o meu valor também, o valor próprio. E feito isso, depois que houve essa reconstrução do meu eu pude realmente ver os resultados no meu casamento. Então isso se estendeu para o meu casamento, porque ali meu esposo, ele começou a ver essa mudança em mim, através da maneira que eu falava, através das minhas reações, as vezes em que ele chegava com problemas com relação aos vícios, Ao invés de criticar, de cobrar, de querer argumentar, eu estava ali cuidando dele, eu estava ali dando para ele aquilo que eu realmente estava vivendo, que era a plenitude de um verdadeiro amor. E antes não havia essa conduta, havia uma conduta de apenas ignorar, de apenas deixar a situação do jeito que estava. Mas a partir do momento em que houve realmente esse empenho de praticar o que estava sendo ouvido na palestra, aí sim, nós começamos a ver o resultado. E ali eu vi a mudança na minha esposa e ali me despertou o desejo de mudar também. Mudou meus pensamentos, já o vício já desapareceu, já não tinha mais desejo, vontade, fissura. Nesse período todo que nós estivemos na terapia, nós percebemos que se nós tivéssemos praticado há muito tempo já o que era ensinado, nós não teríamos demorado tanto tempo para aprender de fato e para ter uma mudança de vida de fato. Hoje o nosso casamento é um casamento de cumplicidade, de amizade, um casamento de cuidado,
né? Hoje realmente nós conseguimos exercer o papel individual de cada um, né? Eu consigo exercer o meu papel de esposa, de auxiliadora, e o meu esposo consegue exercer o papel dele de cuidador, né? Ele realmente tem hoje essa condição porque ele conhece o autor do amor. Hoje o Joel é transformado, graças a Deus, com uma mente nova, renovada, um homem de Deus. Nós conseguimos amar um ao outro e cuidar um do outro como devemos cuidar. Hoje a Valone é uma amiga, companheira, uma esposa, que realmente dá prazer, sabe, estar junto com ela. A Valone hoje é uma pessoa reconstruída, né? Reconstruída nas suas emoções, reconstruída na sua autoestima, no seu valor próprio. A Valone hoje tem a plenitude do amor que não está condicionada a pessoas, nem coisas e nem mesmo ao meu esposo. Hoje o meu amor, né, a plenitude do meu amor está no autor do amor, que é Deus. Hoje nós usufruímos, né, desse benefício, do resultado daquilo que nós colocamos em prática. O Joel para mim hoje é um amigo, né? É um parceiro de fé, é uma pessoa que a gente faz questão de compartilharmos as experiências que nós estamos tendo com o autor do amor, com a palavra dele, né? Hoje nós conseguimos manter esse companheirismo porque realmente temos o nosso interior restaurado, reconstruído, digamos assim, né? Então, por conta dessa reconstrução, nós conseguimos viver essa plenitude.